Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo do canal Drillez. E no vídeo de hoje eu quero pensar com você um pouco sobre a vida. Nesse tempo de pandemia em que a gente percebeu, se a gente se esqueceu que a vida é frágil, que a nossa vida é frágil, que nós somos frágeis, não é? Que um vírus invisível nos tira a nossa vida visível. Então, nós percebemos o quanto somos frágeis. E eu gostaria de mostrar ou pensar com você sobre a visão que a Bíblia traz da vida. E antes de você parar o vídeo e já, se caso você não concorda com essa visão ou não concorda com a visão que a Bíblia traz sobre vários assuntos, eu te peço que assista. Esse vídeo é curto, assista até o final, escute a visão que a Bíblia traz sobre a vida e deixe seu comentário aí no vídeo, né? E compartilhe o seu pensamento, né? Sobre a sua visão sobre a vida. Eu acho que é importante a gente ter esse bate-papo, né? Ter essa troca de ideias, né? No mundo em que vivemos nós temos essa liberdade, né? Eu te ouço e você me ouve e nós conversamos, diálogo. Mas eu gostaria que você só ouvisse qual que é a visão que a Bíblia traz da vida. Na verdade, a visão que Jesus traz da vida. E para isso, eu quero ilustrar com uma história de duas irmãs, Marta e Maria. Essas duas irmãs, elas haviam perdido seu irmão. Seu irmão havia morrido, né? E se você olhar lá no livro, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, no capítulo 11, você vai pegar então essa narrativa dessa história. E aí você vai ver mais detalhadamente a visão de que Jesus tem da vida. E ele mostra a essas mulheres a visão que ele tem da vida. Ele muda a visão delas para a visão adequada, a visão correta. E eu quero só destacar o que ele fala no versículo 25 do capítulo 11. Ele vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida para aquelas mulheres que estavam em luto porque perderam o irmão, né? A morte alcançou o seu irmão. E hoje a gente escuta muito, né? Eu já escutei muitas vezes as pessoas dizerem: tem jeito para tudo, menos para a morte. Mas segundo Jesus, tem jeito para a morte. Ele deu um jeito na morte. E ele diz que ele é a vida. E logo depois disso, ele vai com elas ao túmulo do irmão e ressuscita esse irmão. O irmão delas então ressuscita. E aí elas experimentam o que Jesus quis dizer com ressurreição e vida. Significa que a morte, ela é apenas um ponto de passagem. Na estrada da vida, a morte é um ponto. Não é a chegada. Não é a chegada. É um ponto. Então, quando você passa pela vida, sendo Jesus a vida, né? Sendo Ele a estrada, a vida em que você percorre, porque em outro momento Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus se coloca como caminho e como vida. Então estar alicerçado nessa verdade das palavras de Jesus, porque quando ele diz para elas, quando diz especificamente para Marta, Jesus vai dizer assim, no finalzinho da sua fala: crê nisto? Você acredita que eu sou a vida? E depois ele ressuscita o irmão. Quando ela diz que ela crê e depois ela vê Jesus ressuscitar o irmão, ela entendeu, a visão dela de morte, que ali é o fim, acabou, foi mudada. Porque ela viu que com Jesus a morte é apenas um ponto de passagem, é apenas uma transição. Que a vida em Jesus te leva à ressurreição. Então a ressurreição é o ponto final, é o ponto de chegada. E quando a gente tem essa visão mudada,
A gente tem a condição de enfrentar as dores da vida. E no caso, essas mulheres, elas tiveram a condição de enfrentar a dor do luto, né? Onde hoje muitas famílias estão experimentando a dor do luto. E essa dor é natural, né? É saudade, é falta, né? De não estar com aquele que você ama, com seu ente querido, familiar, né? Mas quando você tem essa visão mudada de que a vida não é um ponto de chegada, mas é um ponto de transição. É um ponto em que você vai passar por ele, mas não é o fim. O fim é a ressurreição. A partir dessa nova vida que você tem quando você crê em Jesus. Então, quando você crê em Jesus, você experimenta essa nova vida e ela te leva a um ponto de chegada que é a ressurreição, o que significa recomeço. Então, agora você recomeça tendo Jesus como sua vida. E aí já é o final da nossa trajetória aqui na Terra. Quando nós chegamos no final da nossa trajetória, a trajetória e passamos pela morte, nós então, quando estamos seguindo o caminho de Jesus, quando depositamos nossa fé em Jesus, chegamos no final desse caminho, nós então experimentamos a ressurreição. Nós começamos a viver algo novo, que não dá para dizer em palavras, está além, né? Quem está experimentando isso não voltou para nos contar. A gente vai, o único que voltou para nos contar foi Jesus, né? Ele ressuscitou, ele foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. E ele ressuscitou para afirmar que tudo aquilo que ele disse anteriormente, quando ele mencionou até esse próprio fato, que eu sou a ressurreição e a vida, ele estava confirmando isso. A sua ressurreição confirma as palavras de Jesus, os atos dele. Quando ele faz esse milagre de ressuscitar o irmão de Marta e Maria, Jesus, ao fazer isso, ele está confirmando quem ele é. Deus acima de todos. Filho de Deus. Então, que você tenha isso na sua mente, de que a nossa vida, a visão que nós temos da vida precisa ser mudada. Ela não a morte não é o nosso ponto de chegada, mas a morte é apenas a nossa passagem, apenas um ponto de passagem, por causa que nós estamos na vida que é Jesus. Pense nisso e se inscreva no canal, dê o like aí se você gostou, deixe seu comentário aí embaixo e vai acompanhando aí os vídeos que vamos postando. Beleza, gente? Abraço!